primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje estamos na aula 47. Vamos aos nossos materiais? Separe um caderno ou uma folha, lápis e borracha. Hoje você vai precisar de uma régua e também de folha quadriculada. Eu vou aguardar você separar esse material e eu já volto. Agora é a hora do nosso registro da aula. Anote no seu caderno a data que você está assistindo essa videoaula, o nosso componente, que é matemática, e o assunto de hoje, que é multiplicação. Mais um tempo para você fazer esse registro, já voltamos. Iniciaremos então a nossa aula de hoje com uma pergunta a você, estudante. Você tem o hábito de ler?
A leitura é muito importante. Você provavelmente gosta que alguém leia para você, não é mesmo? É legal, mas você também precisa ter esse hábito. Ele desenvolve muitas habilidades nossas, cognitivas, de entendimento, e a leitura contribui também para o seu desenvolvimento e aprendizado em matemática. Diante disso, então, eu trouxe para vocês uma leitura. Vamos acompanhar, então, esta breve leitura? O livro que nós vamos ver hoje é O que Cabe em um Livro? O autor é Ilan Brenman. E vamos, então, começar. Qual é a primeira imagem que você está vendo ali? É a imagem de uma baleia. E o que mais? Um livro. Mas o que cabe em um livro? O bom de um livro é que nele cabe o mundo todo. E todo mundo. Vocês estão vendo ali o planeta Terra? Cabe o planeta Terra inteiro dentro de um livro, se você quiser que ele caiba. Olhe a próxima imagem. O que é que nós temos ali? Nós temos um dinossauro. Isso! Cabe um gigantesco dinossauro dentro de um livro. Que mais que cabe em um livro? Você conseguiu identificar aquela imagem? É um circo e tem um trapézio. Ali tem uma pulga trapezista. Você consegue enxergar? Nem eu. E agora, que mais cabe em um livro? Cabe uma baleia gulosa. O autor desse livro, ele acha que essa baleia está comendo os peixinhos. Mas e você? Na sua imaginação, ela poderia estar conversando com eles, não poderia? Você é que escolhe. A história pode ser sua. E o que mais cabe em um livro? Uma joaninha sorridente. Que imaginação a dele, né? Você está vendo a joaninha sorrir? Nem eu. Mas se ele está dizendo, é porque ela está. Mas o que mais cabe em um livro? Cabe um avião a jato. Olha só, vários borrões ali. O que será que você interpreta nesses borrões? Eu acho que é uma fumaça. Pode ser que seja, pode ser que não. E o que mais cabe em um livro? Um avião de papel. Olhe a trajetória do aviãozinho. Alguém soltou ele da janela e ele voa. O que mais cabe em um livro? Vocês reconhecem essa imagem? Cabe uma roda gigante. Diversão. Isso também cabe dentro de um livro. Livros também são divertidos. O que será que é essa imagem? Preste atenção. Tem um carro que aparentemente bateu em um poste. Olha ali o que é que voou. Uma roda de carro. E o que mais cabe em um livro? Cabe meu pai, minha mãe, meus avós, meus primos e meus tios. Quanta gente! Mas faltou o meu irmãozinho. Ele cabe também em um livro. Dentro de um livro, cabe um livrão. Um livrão com uma capa de dinossauro. E o que mais que cabe em um livro? Cabe um livrinho também. Muitas coisas cabem em um livro. Basta que você tenha imaginação. Então, como eu gostei bastante desse livro, eu chamei uma personagem que estava lá para ajudar a gente na resolução de um problema. Preste atenção na leitura. Uma artesã produz joaninhas de massinha de modelar para vender. Olha a personagem aqui. Joaninha, lembra que estava lá no livro? Veja como a artesã representa a quantidade de joaninhas que cabem em cada formato de caixa.
nós temos aqui 2 formatos de caixa. E eu quero que você aí em casa conte comigo quantas joaninhas tem em cada caixa. Vamos lá? 1 joaninha, 2, 3, 4, 5, 6. Isso na primeira caixa. Agora vamos contar quantas tem na segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês percebem que é a mesma quantidade de joaninhas para as 2 caixas? E você percebe que tem uma diferença da maneira como que ela organiza na primeira caixa e na segunda caixa? Então, isso é que nós vamos fazer agora. Nós vamos representar como é que a artesã faz o cálculo de acordo com a maneira com que ela organiza as joaninhas dentro da caixa. Nós vamos fazer um cálculo matemático olhando para a imagem. Preste atenção lá na tela. A primeira caixa, nós temos, então, 6 joaninhas. Lembram-se que nós contamos? Como é que nós vamos registrar isso em forma de operação matemática? Vamos começar pelas linhas. Quantas linhas de joaninha nós temos nessa imagem? Olhe lá a primeira linha. Nós temos, então, a primeira linha, que contém 3 joaninhas. E temos mais uma linha, certo? Registre lá como é que ficaria a operação. Então, a operação, você vai passar um traço e vai escrever 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque tem 2 linhas com joaninhas. Agora eu quero que você acompanhe comigo aqui quantas colunas nós temos com joaninha. Olha aqui comigo. Nós temos uma coluna, mais uma coluna, já são 2, mais uma coluna são 3. Então, temos 2 linhas e 3 colunas. E aonde que vai esse 3? Nós registramos aqui. Você pode registrar lá no seu caderno também. Esta operação está dizendo quantas joaninhas nós temos na caixa. E quantas são? Nós já contamos. Nós temos 6 joaninhas. Mas agora eu quero que você observe a mudança que vai haver na próxima caixa. Mudou a quantidade de joaninhas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não mudou. Mas o que é que mudou da primeira imagem para a segunda imagem? Mudou é que nós invertemos, nós giramos aquela caixa. Agora, nós vamos novamente escrever a operação matemática que nos dá a quantidade de joaninhas na caixa. Mas veja que houve uma mudança. Qual será essa mudança? Vamos começar pela linha, tá? Poderíamos começar pela coluna? Poderíamos, mas aqui nós vamos começar pela linha. Conte comigo quantas linhas com joaninha nós temos aqui. Olhe lá, 1 linha, 2 linhas e 3 linhas. Então, nós vamos registrar desta forma aqui, ó. 3 vezes 3 linhas, 3 vezes uma certa quantidade. Qual quantidade? Agora, para saber a quantidade, nós vamos ver quantas colunas nós temos. Olhe lá, o registro do 3 vezes. Uma coluna, que é essa aqui, e mais uma coluna, que é essa aqui. Então, nós temos 2 colunas. Vamos registrar desta forma aqui. Mas quanto dá essa contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma que o anterior. Olha só. 6 joaninhas. E a pergunta, então, é: muda eu escrever 2 vezes 3 e 3 vezes 2? Não muda. Se eu escrever desta forma aqui que você está mais acostumada. 2 vezes 3 e 3 vezes 2.
O resultado de ambas as maneiras de contagem é 6. E é isso que a gente queria mostrar aqui. Mais uma imagem que nós temos para ver que é uma outra caixa agora. Veja que é diferente das demais. Pergunto para você que está aí em casa, quantas linhas com joaninha nós temos nessa caixa? Quantas linhas? Uma. E quantas colunas? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que nós registramos esta contagem em forma de multiplicação? Olhe lá. Uma vez, que é uma linha, e depois vamos contando quantas colunas nós temos, e em seguida registramos quantas colunas tem. E, ao final, nós damos o resultado, que é também 6. Perceberam, então, que nós temos mais de uma maneira de representar a mesma quantidade? Interessante, né? E isso acontece com muitos números, muitas operações. Vamos ver, então, se você entendeu a forma de registro desta operação. Hora de você anotar. Olhe lá. Colocando 3 joaninhas em cada sacola, quantas joaninhas serão embaladas? Preste atenção na imagem. Em cada retângulo daquele ali tem 3 joaninhas e uma sacola. Então, a gente vai pegar essas joaninhas e colocar dentro da sacola. A pergunta final é quantas joaninhas nós vamos ter no total, né? Mas, olhe só, nós temos ali algo desconhecido sendo multiplicado por 3 joaninhas de cada vez. Percebam que nós temos uma quantidade de sacolas e temos uma certa quantidade de joaninhas. A quantidade de joaninhas nós podemos contar. É só botar o dedinho ali na tela e contar e você vai conseguir chegar no resultado final. Porém, eu quero saber que número eu tenho que colocar naquele quadradinho ali para que o resultado seja o total de joaninhas embaladas. Você consegue fazer isso? Eu vou dar um tempo para você pensar, não precisa fazer o desenho nesse momento, apenas faça o registro de qual número que nós deveríamos colocar ali para que o resultado dê 12 joaninhas. Eu vou aguardar você e eu já volto.
Conseguiram resolver? Então, olha só, nós temos aqui, ó, 3 joaninhas que vai ser colocado dentro de uma sacola, mais 3 joaninhas colocado dentro de mais uma sacola. Então, já são 2 sacolas. Quantas sacolas nós temos ao todo? 1, 2, 3, 4. 4 sacolas, cada uma delas tendo 3 joaninhas. Então, a operação matemática é 4 vezes 3. Esse resultado, 12, vem desta operação de multiplicação, da quantidade de sacolas para a quantidade de joaninhas que vai dentro delas. Você conseguiu fazer esse registro corretamente? Se não fez, não tem problema. Pode fazer agora, fazer esta correção, certo? Então, serão embaladas 12 joaninhas, como nós já sabíamos. E vamos, então, para uma outra imagem que apareceu lá no nosso livro. Lembram que tinha uma roda gigante? Pois então, eu trouxe mais esse elemento da história para nos ajudar a resolver mais esse problema. Acompanhe a leitura. Para brincar na roda gigante, é necessário que as pessoas entrem de 5 em 5 em cada cabine. Cada cabine dessa, 5 pessoas por vez. Se todas as cabines ficarem completas, quantas pessoas podem brincar na roda gigante por vez? Por que é que nós trouxemos esse problema para vocês? Nós já havíamos visto, lá naquela aula do relógio, os agrupamentos de 5 em 5. Lembram-se? Aqui vai acontecer da mesma forma. Aqui não é um relógio, então não necessariamente o 1 tem que estar aqui, mais ou menos nessa posição. Ele está aqui. É uma roda que gira. Então, nessa primeira cabine ali, cabem 5 pessoas. Acompanhe. Se cabem 5 pessoas, nós podemos registrar esta operação como 1 vezes o 5. Lembram? Lá na cabine 2, agora, colocamos mais 5 pessoas. Então, agora nós temos 2 vezes 5, que dá 10. Olha a cabine 3. Colocamos mais 5. Então, 3 vezes 5 igual a 15. Lembram que nós vamos sempre adicionando 5 ao posterior? Mais 5, porque agora estamos na cabine 4. 4 vezes 5 igual a 20. Na cabine 5, colocamos mais 5 pessoas. Então, 5 vezes 5 igual a 25. Já estamos bem acostumados com essa regularidade, né? Cabine 6, mais 5 pessoas. Então, 6 vezes 5 igual a 30. Cabine 7, estamos quase enchendo a nossa roda gigante. Cabine 7, mais 5 pessoas. 7 vezes 5, então já temos 35 pessoas. Mas ainda falta uma cabine. Vamos colocar mais 5 pessoas lá dentro. Nesse caso, a operação é 8 vezes 5 igual a 40. Então, a resposta nesse caso, a capacidade total desta roda gigante é de 40 pessoas. E nós fazemos a operação desta forma. Mas vamos pegar este último aqui, ó. 8 vezes 5 igual a 40. Eu posso escrever naquela nova maneira de registro, que pode ser dessa forma. 8 vezes 5, que nós já acabamos de ver que dá 40. 5 vezes 8, a gente lê desta forma. 5 vezes 8, ou eu posso inverter também. Eu posso colocar o 5 em cima e o 8 aqui, que dá 40. Nesse caso aqui, neste contexto, a correta é esta aqui, ó. Eu tenho 8 vezes 5 pessoas, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, a gente registra desta forma aqui, 8 vezes 5, certo? Vamos em frente?
Mas agora eu tenho uma roda gigante maior. Ela tem 16 cabines. Porém, nessas 16 cabines, eu não posso colocar 5 mais. Agora, eu vou colocar de 2 em 2 em cada cabine. Ó, cabine 1, 2, 3, 4, 5, até a 16. São 16 cabines. Vou ler, então, para vocês o enunciado. Em outra roda gigante do parque, cabem 2 pessoas em cada cabine. Se todas as 16 cabines ficarem completas, quantas pessoas podem brincar na roda gigante por vez? Então, agora você vai pegar aquela folha quadriculada e nós vamos fazer juntos, certo? Nesse problema, a operação correta seria 16 cabines vezes 2 pessoas de cada vez. Mas a gente acabou de ver que eu também posso fazer 2 vezes 16, que vai dar o mesmo resultado. Então, nós vamos desenvolver esta operação, 2 vezes 16. Vou escrever naquele novo formato, o 16 em cima e o 2 multiplicando embaixo. Agora, eu quero que você pense comigo. 16 é a mesma coisa que, olha aqui, vai registrando junto comigo lá. Coloque uma flechinha, porque eu vou dizer quanto é 16. Se eu escrever 10 mais 6, não é a mesma coisa? 16 não é 10 mais 6? Para vocês se lembrarem, eu trouxe aqui a ficha escalonada, ó. Olha só, o 16, vamos abrir. Então, 16 é 10 mais 6. E, continuando, eu vou passar a limpo esta operação do jeito que está aqui, só porque o 16 eu escrevi de uma outra forma, tá? Agora, eu quero que você pegue o seu lápis e contorne 16 quadradinhos na primeira linha lá na sua folha. Eu vou fazer aqui também. Eu vou colocar pontinhos e você pode fazer isso também. Primeiro, coloque alguns pontinhos, os 16 pontinhos na primeira linha, como eu vou fazer aqui. 1, 2, 3 quadradinhos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque nós temos uma operação que é 2 vezes 16, ou seja, eu tenho 2 linhas e cada linha tem 16. Agora, eu quero que você contorne os 16 quadradinhos só por fora. Assim, ó. Eu vou fazendo aqui e você vai fazendo aí. Nós já marcamos quantos quadradinhos são. Agora é só contornar por fora. Aqui eu estou terminando de contornar a primeira linha. Então, se eu fosse representar esta operação aqui pelo desenho, seria 1 vez 16. Mas nós temos 2 vezes 16, então eu vou ter que fazer mais uma linha aqui embaixo. Vamos contornar mais 16 quadradinhos. Então, agora nós temos 2 linhas. Vejam que eu não precisei marcar de novo com o pontinho, porque eu já tinha marcado na primeira vez. São 2 linhas iguais, certo? Então, aqui eu tenho 2 vezes 16, que é essa representação aqui, ou essa aqui. Mas essa aqui, eu acho que para vocês ainda não está muito claro. Vamos, então, decompor este número e fazer a multiplicação conforme está aqui. Acompanhe aqui comigo, então. Fizemos lá a decomposição do 16, reescrevemos a operação. E
Agora, nós vamos começar com o 2 multiplicando o 6. Olha ali o que eu sugiro que vocês façam. Agora, com um lápis de cor, diferente daquele que você contornou, você vai marcar 6 quadradinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser deixar só para pintar bonito depois, tudo bem, tá? Pode ser que você não tenha tempo, né, para fazer agora. Então, nós pintamos 6 quadradinhos agora, mas aqui eu só tenho uma linha com 6. Eu vou precisar fazer mais uma linha com 6. Então, eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou contornar só externamente esses 6 aqui. Vejam que eu fiz um destaque de um retângulo e eu quero agora escrever quantos retângulos tem ali dentro. Se eu for contar um a um, olhe só quanto vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu já sei quantos quadradinhos tem ali. Mas como que eu escrevo a operação? Bom, a operação, vamos prestar atenção na linha. Quantas linhas nós temos aqui? Temos 1, 2. Então, 2 vezes uma certa quantidade. Mas qual quantidade? Agora, você vai olhar para a coluna. 1 coluna, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 vezes 6. Que vai dar? Acabamos de ver quanto vai dar. Vai dar 12. Por que que eu fiz isso? Porque nós estamos fazendo o 2 vezes 6. Fizemos o 2 vezes 6 primeiro. Agora, nós vamos fazer o 2 vezes 10. Como? Com o restante. Porque os dois juntos não dava 16. Eu não separei 6. Sobrou 10. 10 na primeira linha e 10 na segunda linha. Então, pinte de outra cor agora. 10 na primeira linha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1 vezes 10. Agora, continuando, na segunda linha também, você aí em casa vai pintar 10 quadradinhos. Olhando só na parte azul, que eu acabei de pintar, como é que eu escrevo a operação? Veja se você deu um palpite certo. Quantas linhas nós temos aqui? Temos 2. Então, é 2 vezes. Quantas colunas nós temos no azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colunas e 2 linhas. Quanto que dá isso? Vocês sabem? Eu vou contar de 1 em 1 junto com vocês. Coloca o dedo lá na tela e conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, deu 20. O que que nós fizemos até aqui? Nós tínhamos uma linha inteira com 16, mais uma linha inteira com 16. Eu já poderia saber quantos quadradinhos tem ali só com isso. Mas eu quis fazer um pouquinho diferente. Eu agrupei
de uma forma diferente em retângulos, pequenos retângulos, retângulos menores. E agora, o que é que eu tenho que fazer para saber quantos quadradinhos tem ao todo? Já que eu tenho resultados parciais. O vermelho eu tenho 12, no azul eu tenho 20. Como que eu faço para saber quantos tem no total? Eu faço uma operação de adição. Vamos fazer, então? Eu vou pegar esse 20, colocar o 12 embaixo, lembrando que nós temos a unidade e a dezena. Agora, vamos adicionar unidade com unidade, dezena com dezena. 0 mais 2 vai dar 2. 2 mais 1 vai dar 3. 32. Então, lembrando que nós estamos fazendo uma adição aqui, né? Resultados parciais desses retângulos aqui que eu pintei de forma diferente. Eu poderia ter pintado todos eles de uma cor só. E considerado que nós tínhamos 2 linhas vezes 16 colunas. Nesse caso, a operação correta seria essa escrita. 2 vezes 16, que no final também vai dar 32. Mas eu optei por fazer um pouco diferente. Eu fiz pequenos agrupamentos e, no final, eu juntei estes resultados. E quando a gente junta, não pode dar outro resultado senão o 32 nesse caso, certo? Vamos em frente para ver mais uma variação deste mesmo pensamento. Mas antes, vamos ver como que nós daríamos essa resposta? Então, cabem 32 pessoas nesta roda gigante, certo? Olhem um outro jeito de fazer. Eu tenho novamente os 16 em uma linha, 16 em outra linha. Então, nós podemos escrever a operação matemática como sendo 2 vezes 16, certo? Tá ali, ó, 2 vezes 16. Mas agora, olhe como eu vou agrupar. Conte comigo na primeira linha quantos eu agrupei, quantos quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos na primeira linha. Mas também tem 7 quadradinhos na segunda. Então, como é que eu registro essa operação? 2 vezes o 7. Mas ainda falta essa quantidade para eu registrar. Vamos continuar. 2 vezes 7 dá 14. Se eu for contar 1 a 1, vai dar 14. Mas agora eu agrupei mais um retângulo aqui, ó. Vamos ver quantos tem na primeira linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na primeira linha, 6 na segunda. Como é que eu registro isto? 2 vezes 6. Se eu contar 1 a 1, eu vou ter 12 quadradinhos no total. Mas percebam que eu ainda tenho esse retângulozinho aqui, que eu vou registrar como sendo 3 na primeira linha, 3 na segunda linha, ou seja, 2 vezes o 3. Contando quadradinho por quadradinho, a quantidade total é 6. Agora, o que eu tenho que fazer é juntar esses resultados parciais. Juntar o 14 com o 12 com o 6, que é pegar todo esse desenho que nós tínhamos inicialmente. Olhe como nós vamos fazer unidade dezena, colocando o 14, em seguida o 12 e depois o 6 e fazendo a operação de adição. Isso vai me dar também 32. Aqui vai dar 12, né? 2 unidades e uma dezena sobe, e juntando as dezenas eu tenho 3 no total. Então, o que é que eu quis dizer com isso? Não importa a maneira que você for agrupar o seu desenho. Se você optou por pegar 3 aqui,
4 aqui, 6 e assim por diante, não tem problema nenhum. No final, tem que dar 32, nesse caso, certo? Olhe lá, 32, e agora nós vamos para o nosso quiz. Qual das operações a seguir representa a organização e o total de dinossauros? Mais um personagem que eu peguei lá do nosso livro, o dinossauro. Nós temos que escrever a operação de multiplicação olhando para essa maneira de organizar. Vamos olhar as linhas. Quantas linhas tem e quantas colunas? E aí você vai me responder. A operação correta é 3 vezes 6, que dá 18 dinossauros? É 3 vezes 7, que é 21? Ou é 3 vezes 8, que é 24? O 3, percebam que está em todos, é a quantidade de linhas. Agora vamos contar a de colunas. 1 coluna, 2, 3, continue. É 6 colunas, 7 colunas ou 8? Vamos ver. 7. Conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes 7. A maneira de escrever é essa. Certo? Então, chegamos a mais o final de uma aula de matemática. Espero que vocês tenham se divertido. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Muito obrigada. Tchau, estudantes! O Parque Bacaxiri, no bairro do mesmo nome, é um dos mais frequentados de Curitiba, mas ele não existe. É isso mesmo. O conhecido Parque Bacaxiri é, na verdade, Parque General Iberê de Matos. O nome de referência é porque, antes de ser um parque, o local era conhecido como Tanque do Bacaxiri. O parque tem uma ampla área verde, com um lago de 22 mil metros quadrados e muitas opções de lazer para toda a família. Tem parquinho, cancha de areia, pista para caminhar ou correr e equipamentos para se exercitar. Também tem quiosques com churrasqueiras e lanchonete. É lazer e diversão para todos os gostos. Para quem vai a pé ou de bicicleta, o acesso principal é pela rua Paulo Naldoni, onde fica o portal do parque. Para quem vai de carro, tem estacionamento. E para quem vai de ônibus, as opções são os alimentadores Tingui, São José e Solar, que saem do Terminal do Cabral. O horário de funcionamento é das 6 da manhã às 10 da noite, todos os dias da semana. Curta o Parque General Iberê de Matos. Curta Curitiba! Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar.